Vamos dar início aí à aula de teoria de controle moderno. Hoje vamos fazer uma revisão aí para a prova. Vou compartilhar aí a área de trabalho com vocês. Então vamos lá, né? Alguns informativos aí. Recapitulando, né? Hoje a gente vai ter a aula de revisão. Na próxima quarta, vamos ter uma aula de dúvidas, para quem ainda tiver alguma dúvida em relação à prova. Lembrando que a prova é no dia 17, próxima quarta-feira, de 8 da manhã do dia 17 às 8 da manhã do dia 18, certo? A avaliação será realizada de forma interativa, com prazo de 24 horas para responder o questionário. É um Forms no Teams. O link da prova vai estar lá no AVA, na unidade 4, seção 3, aula. Eu vou também disponibilizar ela no grupo de WhatsApp. O lançamento das notas tem que ser até no dia 20, né? Então, dia 21 vocês vão estar com as notas no sistema, com certeza. Isso foi padronizado, né, para todas as disciplinas. 22 e 23, avaliação de segunda chamada, para quem não fez alguma das provas das disciplinas interativas. E 25, segunda chamada, para quem não fez uma das provas das disciplinas presenciais. Dia 29 e 30 serão feitos os exames finais. E quanto às aulas de laboratório, para cumprir a carga horária aí, a gente precisa de 2 aulas, né? No sábado passado a gente teve a primeira, agora no dia 13 a gente tem a outra aula de laboratório de TCM, a partir de meio-dia e 25, certo? Nessa aula aí vai estar valendo ainda os bônus que vão contabilizar na prova, 80 pontos bônus na prova. E os canais de dúvidas, a gente tem o e-mail, leandroberto@hotmail.com, e o WhatsApp. Na bonificação aí dos 80 pontos, ó, só recapitulando, né? Teve mais 80 pontos aí na aula da semana passada e nos laboratórios dos sábados, né? Do dia 6 e do dia 13, é 1 hora para desenvolver aí a planilha. Você faz a planilha, né? E envia o vídeo da resolução dessa planilha pelo WhatsApp durante esse tempo regulamentar. Vamos começar aí com uma revisão. A prova da semana que vem, né? Isso também está padronizado, né? Todas as provas das disciplinas presenciais terão 16 questões, sendo 12 questões objetivas e 4 questões discursivas, certo? 4 questões discursivas de cálculo. Você vai colocar só as respostas lá no formulário e envia para mim a resolução pelo WhatsApp, certo? Por foto pelo WhatsApp, das questões discursivas. Nas questões objetivas, para as questões objetivas, eu tirei questões de todo o livro. Então, vocês têm que dar uma olhada aí, passa aí, né, dá uma passada de olho no livro todo, né, estudem aí os resumos que vocês fizeram, né, tem os principais pontos de todos os capítulos, que vocês vão estar bem preparados para as questões objetivas. Já as questões discursivas, nas questões discursivas, eu coloquei questões apenas das unidades 3 e 4, certo? Porque as das unidades 1 e 2 a gente já fez nas provas da primeira VA. Então vamos recapitular aí, ó. Vamos lembrar alguns pontos importantes aí em teoria de controle moderno. O primeiro a gente viu até quando a aula era presencial, né, lá na faculdade, né, que foi a transformada de Laplace. Né? A gente fez uma revisão aí da transformada de Laplace. Aqui a definição da transformada, né?
transformada de Laplace de uma função no domínio do tempo é igual a essa função no domínio da frequência. A transformada de Laplace, ela faz isso, ela passa uma função do domínio do tempo para o domínio da frequência. A definição é essa daqui, ó, integral de 0 a infinito de f de t e elevado a menos st dt. Dependendo da função que a gente utiliza, você já tem uma tabela pronta, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma pequena tabela de transformadas de Laplace. Por exemplo, a função impulso no tempo, né, a função impulso no tempo, a transformada de Laplace dela é 1. Para a função degrau, ó, o de t, a transformada 1 sobre s. Exponencial e elevado a menos at é 1 sobre s mais a. Seno de kt é k sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. E assim por diante. Aqui tem algumas transformadas de Laplace aí. Esses valores aí foram obtidos lançando nessa definição aqui. Então, o importante aí também é lembrar que a transformada de Laplace passa uma função do domínio do tempo para o domínio da frequência. De controle, é importante também a gente rever aí a questão da modelagem de sistemas dinâmicos físicos, certo? Que é a primeira etapa aí de um sistema de controle. Então, a gente viu alguns exemplos, né, durante o curso. Vamos ver dois exemplos aí que a gente viu lá no início do curso, mas sempre voltávamos em exemplos relacionados a isso, ó. Um sistema dinâmico elétrico e um sistema dinâmico mecânico. Então, por exemplo, aqui, ó, o circuito RLC é um exemplo de sistema mecânico, de sistema dinâmico elétrico, né? Então, a gente usa aí as leis da física para modelar o sistema. No caso aqui, vamos considerar aqui a entrada como a tensão e a tensão da fonte, né, que é a tensão de entrada, in, e a saída como a tensão em cima do capacitor. Vamos encontrar aí, ó, a relação entre a saída pela entrada, que é o que a gente chama de função de transferência. O primeiro passo, ó, é definir a equação diferencial que define esse sistema. No caso aqui, a gente usou a lei de Kirchhoff para as tensões, ó, lá da eletricidade, né? Então, a somatória das tensões na malha é igual a zero. Usando essa lei, ó, e isolando aqui, ó, U de T vai ser, ó, L vezes C vezes a derivada segunda, ó, no domínio do tempo, mais R vezes C vezes a derivada primeira, que é o pontinho da derivada, mais a tensão em cima do capacitor. Se eu aplicar aqui a transformada de Laplace e isolar aqui, ó, a saída sobre a entrada, eu vou encontrar a função de transferência, ó, que define esse sistema dinâmico, que é essa daqui, ó. 1 sobre LCS mais RCS mais 1. L é a indutância, C é a capacitância e R é a resistência. Aqui também, isso aqui, né? Definiu aí esse sistema dinâmico mecânico, né? O sistema massa, mola, amortecedor. A gente viu isso lá na primeira VA. A entrada seria uma força externa e a saída, a resposta, né, seria o deslocamento aqui desse sistema. Um sistema com uma massa M, uma mola K e um amortecedor B. Lá da física mecânica, né, a gente consegue modelar o sistema. Ó. Somatório das forças é igual a zero, então a força externa vai ser, ó, mx2, né, massa vezes aceleração, mais bx ponto, que é o amortecimento, vezes a velocidade, mais kx, ó, que é a rigidez da mola, vezes o deslocamento. Se eu aplicar Laplace, eu passo para o domínio da frequência e consigo isolar aqui, ó, a saída sobre a entrada, que aí eu tenho a função de transferência desse sistema aqui. 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k. Então, esses aqui foram os primeiros sistemas que a gente viu, né? Os mais simples sistemas, tanto mecânico quanto elétrico. E aí, a partir da função de transferência, a gente pode definir vários parâmetros aí desse sistema. Então, o primeiro passo é definir a função de transferência. Primeiro, é definir um sistema linear invariante no tempo com condições iniciais nulas. Então, eu vou ter aqui, ó, y seria a saída,
e x seria a função de entrada. Então, a gente tem aqui, ó, a equação diferencial, ó, com os coeficientes, ó, A0, A1, A2 e assim por diante, que são propriedades do sistema. Isso aqui está no domínio do tempo, ó, certo? Uma equação diferencial genérica aí de um sistema. Se eu aplicar Laplace, ó, eu consigo colocar o y em evidência aqui na esquerda e o x em evidência aqui na direita. Se eu colocar o y sobre x, ó, a saída sobre a entrada, ó, eu vou ter a função de transferência no domínio da frequência. E é isso aqui que a gente trabalha em teoria de controle moderno. Na verdade, a gente modela o sistema e ele está no domínio do tempo. Depois a gente passa para o domínio da frequência, trabalha tudo no domínio da frequência, que é mais simples, né, que ela é algébrica. E no final a gente volta para o domínio do tempo para fazer os gráficos. O sistema a ordem do sistema é o maior denominador do polinômio, é o maior expoente do polinômio do denominador. Então eu pego aqui o denominador, o maior expoente aqui, ó, o valor de n, ó, a maior potência de s no denominador, é a ordem do sistema. Certo? É a ordem do sistema. As raízes do numerador, se eu pegar esse numerador aqui, ó, igualar a zero e achar os valores de S, eu estou encontrando os zeros do sistema. Ó. As raízes do numerador são os zeros do sistema. Já as raízes do denominador aqui, ó, da função de transferência, são os polos do sistema. Então, as raízes do denominador são os polos. Certo? Então, aqui, ó, a função de transferência, vamos chamar de g, é igual a y sobre x, ó. Saída sobre entrada. Se eu multiplicar cruzado, ó, a saída é igual à função de transferência vezes a entrada. Isso aqui também a gente viu muito, ó, com certeza, sempre cai, né? Isso aqui, ó, um sistema de malha aberta, né? Aqui a gente tem o controlador e o sistema, propriamente dito, né? O processo. Aqui. No sistema de malha aberta, a gente não tem o sensor, né? Não tem a retroalimentação. O G, ó, vamos pegar só esse bloco aqui, ó. Sempre a função de transferência do bloco é o quê? A saída sobre a entrada. Então, é o alto sobre o in, nesse exemplo aqui. Se você quiser saber aqui, ó, a saída sobre a entrada lá geral aqui, ó, sobre o R, quando você tem blocos assim em série, né, em cascata, é só multiplicar, ó. Então, a saída, o out sobre a entrada R é igual a G vezes C. Já em malha fechada, ó, a gente tem o sensor, ó, a retroalimentação, certo? Que vai fornecendo informações aí para o controlador para ajudar o sistema, para ajustar o sistema em relação à resposta desejada aí. A fórmula aí, a gente também usou muito isso aqui, né? A saída sobre a entrada, o out sobre R vai ser, ó, G vezes C dividido por 1 vezes G, 1 mais G vezes C vezes H. Mais porque é retroalimentação negativa, ó. Vamos ver a dedução aqui, ó. O que é a saída, ó? Se a gente chamar aqui a entrada do controlador de E, né, que seria o erro, vai ser o quê, ó? Como está em cascata, ó, saída é igual à função de transferência, ó, G vezes C, vezes a entrada, que é o I. Certo? O que é o I? Ó? É o que sai do bloco somador. Ó. É o R menos a saída aqui, ó, do H. O que é a saída do H? É o H vezes o out. A saída é a função de transferência vezes a entrada. Aqui é a saída do bloco H, isso aqui é a entrada do bloco H. Se eu pegar esse E, jogar aqui nessa fórmula, vai ficar, ó, o out é igual a G vezes C vezes R menos H vezes o out. Tira dos parênteses, isola aqui o out sobre R, né, a saída sobre a entrada, e eu vou ter a fórmula. Certo? E a gente vai ter a fórmula. Atenção que aqui, ó, negativo, então ele entrou negativo. A retroalimentação tem que ser negativa para o sistema ficar estável, mas tem alguns casos, né, de sistemas instáveis que é positiva, que seria mais. Então, mais cuidado.
Ó, nunca esqueçam disso aqui, ó, que ajuda muito, ó. Função de transferência, seja de um bloco, seja de um sistema como um todo, ó, é saída sobre entrada, alto sobre in. Então, ó, memoriza essa fórmula aqui. A função de transferência é igual a OI. Ó, FT é igual a OI, saída sobre entrada. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu tenho o valor da saída, que é a função de transferência vezes a entrada. Se eu isolar o I, né, vai ser a saída dividido pela função de transferência. Depois a gente falou de estabilidade de sistemas realimentados, né, de malha fechada. Se a gente seguir aí o livro, ele falou de estabilidade, que é um ponto importante. A gente precisa o quê de um sistema? Primeiro ponto é ter estabilidade. Estável é inclusive perigoso, né, porque não há controle sobre esse sistema. Então, na prática, o que pode acontecer? Ele pode explodir, ele pode incendiar. Então, a primeira coisa é que o sistema tenha estabilidade. Depois, a gente passa para a questão de desempenho. Então, o desempenho é ele executar o controle daquele processo de forma mais eficiente possível. Então, a estabilidade, ó, ela é garantida quando? Isso aqui ó, é o ponto principal da estabilidade. Ó. Dinâmico linear invariante no tempo, um slit, seja estável, é necessário que todos os seus polos possuam a parte real negativa. Esse aqui é o ponto mais importante aí, ó. Todos os polos têm que ter parte real negativa. Então, o que são polos? Vamos voltar aqui o slide. Os polos são as raízes do denominador. Então, você vai pegar o denominador aqui e encontrar as raízes. Todas as raízes do denominador, todos os polos do sistema, a parte real tem que ser negativa. Se tiver alguma das raízes com parte real positiva, ele é instável. A gente viu aí durante o curso, né, a gente resolveu vários sistemas. Do primeiro grau é bem simples, né, porque só tem uma raiz. Do segundo grau você usa Bhaskara. A gente viu também várias aulas aí que caíram em equações do terceiro grau. Eu mostrei para vocês o roteiro, né, como resolver equações do terceiro grau. E a gente também fez um exemplo com uma equação do quarto grau, certo? A partir daí, com graus mais altos, fica muito difícil a gente resolver as equações de graus muito altos, né? Acima de 5. Na verdade, não existem nem fórmulas. Então, ou é só pelos softwares, ou a gente tem outros métodos aqui, que classificam a estabilidade sem precisar calcular as raízes. Um desses métodos ó, é o método de Rolf. Rolf-Hurwitz, certo? Vamos relembrar ele? Então, aqui a gente tem dois sistemas, ó, G1 e G2. Para determinar os polos, eu teria que pegar esse polinômio aqui do denominador e encontrar a raiz. Ó. Se eu multiplicar aqui, ó, tirar dos parênteses, repara que vai dar uma equação do quarto grau. Certo? É bem trabalhoso, dá para resolver, a gente até fez isso. Só que tem uma maneira mais simples, que é esse método de Rolf. Vamos relembrar ele aí. Ó. O primeiro passo, a gente escreve o polinômio do denominador de forma expandida. Então, você tira dos parênteses. Você pega esse denominador aqui desses sistemas, né, e tira dos parênteses. Então, das equações 3.13 e 3.14, né, que são os sistemas G1 e G2, a gente escreve as equações 3.16 e 3.17. Elas não estão aqui, mas aqui, elas aqui, ó. 3.16 e 3.17, tirando dos parênteses. Aqui, reparem ó, que todos ficaram com sinal negativo. Ó. Então, se eu multiplicar por menos 1, todos vão ficar com sinal positivo. Esse aqui ó, tem um coeficiente que é zero, que é o do S ao cubo. Tem alguns que são positivos e esse aqui é negativo. Então, o primeiro passo é o seguinte, ó, se houver algum coeficiente negativo ou nulo, então o sistema é instável. Certo? Se tiver algum negativo ou nulo, o sistema é instável. Então, esse aqui, ó, você não precisa nem resolver a equação. Você não precisaria nem resolver essa equação do quarto grau aqui. Ó. Só de você reparar que isso aqui é zero e aqui é negativo, ó, esse sistema aqui, ó, o G2, você já pode dizer que ele é instável.
certo? Agora, se todos forem positivos, aí a gente tem que aplicar o critério. Na equação 3,16, todas as parcelas são negativas. A hora que você multiplica todos os lados da equação por menos 1, todas se tornam positivas. Quando todas são positivas, então, o que a gente tem que fazer? Não podemos dizer que o sistema é instável, certo? Já na outra tem um coeficiente nulo e um negativo, então o sistema é instável. O que a gente vai fazer naquele primeiro caso? Caso não houvesse o termo negativo nem o termo nulo, precisamos prosseguir para confirmar ou negar a estabilidade do sistema. Então, ele pode ser estável ou instável. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que montar aqui essa matriz triangular com os coeficientes dos polinômios em linhas e colunas de uma matriz triangular. Então, aqui a gente vai colocar S elevado ao maior expoente, e aqui a gente vai reduzindo os expoentes até chegar a zero. E aqui a gente coloca os coeficientes, alternando, A0, A1, A2, A3, A4, A5, e assim por diante. E esses valores aqui a gente vai calcular. Como que a gente calcula o B1? Aqui as fórmulas, ó. O B1 vai ser A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 sobre A1. Você faz um X, ó. A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 dividido por A1. O B2 vai ser o quê, ó? A gente já vai pegar aqui, ó. A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 dividido por A1. O B3 vai ser A1 vezes A6 menos A0 vezes A7 dividido por A1. E assim por diante. Aqui estão as fórmulas. E dali para baixo a gente usa a mesma regra, ó, multiplicando cruzado. Ó. B1, o C1 vai ser o quê? Ó? B1 vezes A3 menos A1 vezes B2 dividido por B1. O C2, ó, aqui no início, ó, B1 vezes A5 menos A1 vezes B3 dividido por B1. O C3, 1 vezes A7 menos A1 vezes B4 dividido por B1. O D é a mesma coisa e assim por diante. O que acontece? Depois que você fez todos os cálculos, você vai analisar a primeira coluna aqui, ó, os números dessa primeira coluna. Querem o mesmo sinal, se não trocar sinal, o sistema é estável, certo? Então, de acordo com o critério, a quantidade de vezes que a mudança de sinal na primeira coluna é exatamente a quantidade de polos do sistema que tem parte real positiva. Então, se não tiver troca, o sistema é instável. Se trocar o sinal, ó, de positivo para negativo ou de negativo para positivo, é instável. E o número de vezes de troca é o número de vezes de polos com parte real positiva. Certo? Então, aí, ó, sem precisar resolver a equação do polinômio do denominador, a gente consegue também classificar a estabilidade do sistema. Aí pode ser qualquer ordem, né? Porque aí com qualquer ordem você monta a matriz, né? Faz o cálculo aí, ó, cruzado dela e analisa a primeira coluna. Aqui a gente fez um com ordem 4, mas você poderia fazer um com ordem 10 facilmente, né? 10 ordens bem mais altas. Muito mais complicado é resolver uma equação de ordem mais alta. Então, aqui a gente já disse, então o sistema é estável. Depois a gente viu aí, ó, já na unidade 3, o diagrama de Bode. É uma maneira de analisar os sistemas também em regime permanente. Ó. Então, aqui a gente tem um sistema linear invariante no tempo, né, com retroalimentação aqui, o sensor é unitário, então vai ficar ó, G vezes 1 mais G, nesse exemplo aqui. Então, após submetermos o sistema a uma entrada, sua resposta passa por um período transitório, para isso e após isso entra em regime permanente. Então, tem duas fases, né? O transitório e depois o permanente. Para analisar o regime permanente, a gente pode usar para análise da resposta em frequência, estamos interessados na resposta do sleep estável em regime permanente. E para isso, o que a gente pode fazer? Substituir o S, né, da transformada de Laplace, por J ômega. Que aí a gente vai trabalhar ainda dentro da frequência, mas com números complexos. Certo? Então, para analisar, ó,
regime permanente, ó, sistemas lineares variantes no tempo estáveis em regime permanente transformam o S em J ômega. Então, a gente passa do mundo de Laplace, né, para o mundo de Fourier. Quando a gente substitui, a gente pode analisar aí, estabilidade e ajuste aí dos sistemas através da margem de ganho e da margem de fase, ó. E com isso a gente constrói esses diagramas aqui, que são os diagramas que é o diagrama de Bode, certo? Aqui a gente tem um módulo e aqui a gente tem um ângulo. Como é número complexo, né? Vocês lembram lá de circuitos? Tem um módulo e tem um ângulo. Então eu posso traçar os gráficos aqui para diferentes frequências, certo? A gente até fez isso numa aula de planilha, né? A margem de ganho vai ser o quê? Ó? A margem de ganho, repara aqui. Ó. Aqui, ó. E também, ó, nesse diagrama, ó, a amplitude, né, o módulo, é dado em decibéis. Ó, então, eu acho o valor linear, tiro o log dele e multiplico por 20. Aí eu tenho esse gráfico aqui, da magnitude em decibéis. E a fase é dada em graus aqui, né? Mostrado em graus aqui, ó. Os valores negativos aqui dos ângulos. A margem de ganho vai ser o quê? Ó? É o módulo, aqui, ó, do inverso da função de transferência, g de j ômega, certo? Para qual ômega? Para o ômega, quando o ângulo é igual a menos 180 graus. Então, o que eu teria que fazer? Ó? Vem aqui no gráfico, ó, em menos 180 graus, bato lá no gráfico, né, da fase, e descubro qual que é essa frequência aqui, ó. Qual que é essa frequência aqui? Vai estar bem aqui. No valor dessa frequência, ó, eu venho aqui no gráfico, vou encontrar esse ponto. A margem de ganho, ó, é quanto ele pode ainda, ó, ser ajustado para não perder a estabilidade, ó, que seria esse pedacinho aqui. Ó. Essa aqui é a margem de ganho, certo? Que seria o valor aqui para chegar em 0 decibéis. Ó. 0 decibéis. Então é dada por essa fórmula aqui. Para achar a margem de fase. A margem de fase é o seguinte, ó. Ele é o ângulo quando a frequência é tal que o módulo, ó, é igual a 1. Quando o módulo é igual a 1, ó, em decibéis, é quando ele é igual a 0, né? Se eu passar para decibéis, vai dar 0. Então, eu venho aqui em 0 decibéis, ó, no gráfico, e vou encontrar essa frequência. No valor dessa frequência aqui, ó, dessa frequência, a hora que eu bato aqui no gráfico, ó, quanto ainda eu posso ajustar o sistema, para ele chegar em menos 180 graus, que é o limite da estabilidade, ó. Então, seria esse ângulo aqui que eu achei, ó, menos a margem de fase, esse pedaço aqui, para eu chegar em menos 180. Então, a fórmula é essa daqui. Certo? Então, aí a gente define a margem de ganho e margem de fase. Outro método para analisar a estabilidade é o método lugar das raízes. Né? Então, vamos pegar aqui um sistema, né, malha fechada. Aqui a gente tem um controlador proporcional, que a gente viu aí já na unidade 4, né, que seria o último conteúdo aí. Né? Então, esse aqui seria o ganho proporcional do controlador proporcional. Né? Seria o mesmo K aí do método do lugar das raízes, que a gente ajusta. O G é o sistema, né, o processo, e o H é o sensor. Aqui está a fórmula. Reparem que ela ficou em função de K. Então, é o K que a gente vai ajustar aqui no método. Então, o que é o método do lugar das raízes? Ele consiste na utilização do plano complexo, que é o real e imaginário, para entendermos a variedade de resposta em frequência que um sistema pode ter e, inclusive, sabermos em que circunstância ele pode se tornar instável para tomarmos decisões sobre a escolha de parâmetros do sistema. Então, você é o controlador desse sistema, você vai ajustar o valor de K. Qual é a faixa de valores que eu posso ajustar isso aqui para que ele não pare, para que ele continue estável? Então, a gente consegue fazer isso pelo método do lugar das raízes. Né? Você vai variar aqui o K, né? Começa em 0, 1, 2. Aqui a gente também fez essa planilha na aula de laboratório, né? E aí você vai observando, ó, quando você varia o valor de K, para onde vão as raízes. No caso aqui desse exemplo, tá vendo? Eram 3 raízes, né?
quantidade de trechos do lugar das raízes que tendem ao infinito é a quantidade de polos menos a quantidade de zeros. Então, essa diferença deu 3. Então, um caminho vinha para a esquerda, tá vendo? Esse aqui não tinha problema, né? Porque para ser estável, a parte real tem que ser negativa, ó, tem que estar tudo do lado esquerdo. Se passar para o lado direito, fica instável. Esse caminho aqui não tinha problema nenhum, né? Não, você já estava indo para a esquerda, vai ficar sempre estável. Agora, esse caminho aqui, ó, esse ponto aqui estava estável. A partir desse K aqui, ó, ficava instável. E também, se ele seguisse por esse caminho, até esse ponto você pode ajustar o K. A partir daqui ele ficava instável. Esse aí é um método também importante para você analisar aí como que você vai ajustar o parâmetro e deixar o sistema estável. Certo? A quantidade de polos é sempre maior ou igual à quantidade de zeros. Os polos, como a gente disse, são as raízes do denominador. No gráfico a gente coloca ele como cruzinhas, né? E os zeros são as raízes do numerador, que no gráfico a gente coloca como bolinhas. Para finalizar, né, na última unidade aí, a gente viu os controladores industriais, né? Então, onde a gente usa o sistema de controle na prática, né? Para controlar processos industriais. Então, a gente viu que tem 4 ações de controle, né? Tem a liga e desliga, que eu não coloquei aqui, e essas daqui, né? As de controle proporcional, que aí você usa um controlador proporcional, de controle integral e de controle derivativo. Proporcional, ó, a relação entre a saída sobre a entrada do controlador ó, é uma constante, ó, que é o ganho proporcional. Na ação de controle integral, a relação entre a saída sobre a entrada é 1 sobre TI vezes S. Esse TI ó, é o tempo integral. Na ação de controle derivativo, ó, U sobre E é TD vezes S. Esse aqui é um tempo derivativo. Na proporcional, é uma constante. Na integral, tá vendo? Tem uma função, ó, tem um S no denominador. Ó. Então, ele acrescenta aqui o quê? Um polo. No derivativo, tem um S no numerador. Ó. Então, ele acrescenta um zero. Esse controlador aí. Pode ter controladores que a gente usa as 3 ações de controle, ó, que é os controladores P e D. O controlador do tipo P e D, com a presença das 3 ações de controle, permite maior poder de manipulação da resposta do sistema por parte do projetista. E aí, usando as 3 ações de controle, ele fica nesse formato aqui, o controlador. Ó, KP, abre parênteses, né, 1 mais TD vezes S, então, que é a ação proporcional, a ação derivativa, e 1 mais 1 sobre TI vezes S, que é a ação integral. Esse aqui é um controlador P e D. Se você tem domínio aqui, ó, dos parâmetros, né, KP, TD e TI, a gente consegue alterar aí, ó, a resposta do sistema. E aí, de acordo com a variação aí dos parâmetros, eu posso variar as métricas desse sistema, certo? Então, se observarmos as fórmulas das métricas temporais da resposta de um sistema, como o tempo de subida, o tempo de pico e o valor do sobresinal, perceberemos que alterando os valores de TD e TI, juntamente com o ganho KP, podemos fazer com que a resposta temporal do sistema se aproxime da resposta desejada. Certo? Então, as métricas principais aí, ó, são essas. Ó, o TR é o tempo de subida. Certo? Então, aqui está um sistema que ele ainda está na fase transitória, né? Depois, lá na frente, ele passa para permanente, né? Ele estabiliza. Então, o TR é o tempo de subida. O TP é o tempo de pico, né? Quando ele atinge o pico lá na fase transitória aqui, ó. Esse tempo aqui, ó, é o tempo de pico. Aqui está a fórmula. O MP é o sobressinal, né? É quanto lá no pico ele ultrapassa aí do valor em regime permanente, que é essa linha aqui. O tempo de acomodação. Quando ele atinge aí, ó, essa tolerância pode ser de 2, dependendo do que você está analisando, ou de 5% essa tolerância. O tempo que ele atinge aí, ó, essa tolerância de 2 a 5% aqui, ó, dentro, em torno aqui, ó, do valor em regime permanente, né, do valor final do sistema. Certo?
Pessoal, então esses aí são os principais pontos da teoria, né? Não deixem de rever aí, dá uma olhada aí na parte teórica, nos resumos que vocês fizeram, né? Como vocês pegaram os pontos mais importantes, com certeza isso vai estar contemplado na prova. A parte de cálculo que vai ter na prova, aí é só a unidade 3 e a unidade 4, certo? Evidentemente que vocês precisam saber todos aqueles conceitos das unidades 1 e 2, né? Estabilidade, como que é a função de transferência de malha fechada, tudo isso cai, né? É continuação, mas a matéria mesmo de exercício é das unidades 3 e 4. Então, estudem aí, ó, dá uma olhada aí antes de fazer a prova, nos exercícios do encontro 12 e 13. Foi onde a gente falou sobre isso. Vou passar rapidinho aqui, ó. Lá no encontro 12, a gente viu a unidade 3, certo? Então, até peguei os slides da teoria, né? Essa aqui está mais completa, né? Ela explica mais detalhes. E aí a gente fez um exercício, ó, margem de ganho e margem de fase, com certeza vai ter alguma dessa na prova, certo? A gente usou as fórmulas lá, ó, que viu na teoria, margem de ganho e margem de fase. A gente fez isso também na aula de laboratório, né? Então, isso aqui com certeza vai ter, ó, passa de Laplace para Fourier, ó, substitui o S por J ômega e vai trabalhar aí com números complexos, né? Sempre em função de ômega, né? Vai ficar sempre em função de ômega, porque depois você substitui por vários valores aqui, ó, para encontrar um gráfico, né? Ele é uma função do ômega, tá vendo? Função da frequência. Então vamos só relembrar aqui rapidinho, né? Substituir por J ômega. Então aqui eu tenho a função de transferência, ó, em função de J ômega. Coloquei aqui, ó, nesse formato aqui, parte real com parte imaginária. Né? Se eu tenho real e imaginário, eu posso achar o módulo. Aqui, ó, posso achar o módulo, é até mais fácil achar nesse formato aqui, ó, com o número complexo do denominador, que é só o módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Mais fácil, então, esse aqui de verde é o módulo. Agora aqui é melhor, o ângulo é melhor nesse formato aqui, real mais j imaginário, porque a arctangente do imaginário sobre o real, né? Como os denominadores são iguais, a gente corta e você já tem a fórmula do ângulo. E aí é jogar na fórmula, né? Então, é 1 sobre g de j ômega, o módulo, né, a margem de ganho, para um ômega cujo ângulo é menos 180. Então, você já tem a fórmula do ângulo aqui, ó, substitui aqui por menos 180 e acha o ômega. Nesse exercício tinha dado a raiz de 5. Aí, com esse valor, eu jogo nessa fórmula aqui, ó, módulo de 1 de g de j ômega. Já estava pronta, né? E o g de j ômega, o inverso vai ser esse em cima e esse embaixo, né? Substituindo aí, eu vou encontrar 6. Como ele quer em decibéis, ó, é 20 vezes o log de 6, dá 15,56. Já a margem de fase, né, é o ângulo menos MF igual a menos 180. Então, MF vai ser esse ângulo aí mais 180. Então, a primeira coisa é encontrar o ômega, cujo módulo é igual a 1. Então, pega lá o módulo igual a 1. Faz aí a equação, no caso aqui deu uma equação do sexto grau, né? Deu 6 raízes aí, só que o que interessa são só as raízes positivas, né? As raízes positivas, 0,78. Para 0,78 a gente encontrou o ângulo, que deu esse valor aqui, menos 136,79, com mais 180, a margem de fase era 43,21. E aí estão os gráficos. Aí nós fizemos mais exercícios aí, do método do lugar das raízes também, a gente fez. Aquele caso aí que a gente viu lá, né? Você vai variando o valor de K e ele vai ter vários caminhos. No caso aqui desse exemplo, teve 3 caminhos, né? Tá vendo que a partir do K igual a 6, ó, 6 era o limite, ó. Ele passava para o lado direito, então ele estava instável.
Então, o K só podia variar de 0 a 6. 0 a 6 era estável. Quando você ajustava o K em 6, você estava bem no limite. Então, a gente chama de marginalmente estável. E para K maior que 6, instável. Certo? Então, aqui tinha mais exercício. Depois vocês deem uma olhada aí nessa aula novamente. E também não deixe de olhar a aula do encontro 13. Que aí a gente viu com mais detalhes aí a parte dos controladores industriais. Ó. A teoria mais completa, né? As ações. Isso aqui, né? Quais são as características de cada uma das ações, ó. Proporcional, derivativa e integral. Como essas ações são realizadas na prática, né? Pode ser por sistemas eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos. Então, você pode cair na teoria, ó, as 3 maneiras de realizar as ações de controle. Os controladores, aí alguns exemplos, né? Por exemplo, você tem um determinado controle proporcional. Se você adiciona uma integral, ó, o erro de regime desaparece. O erro de regime permanente desaparece. Essa é uma característica da ação integral. Controlador P e D, os controladores. E não deixem de ver também, ó, no final do capítulo, ele mostrou os métodos de sintonia. Certo? Os métodos de Ziegler-Nichols. Certo? Tem dois métodos. O primeiro método é quando a curva tem essa forma de S. Certo? Até caiu no exercício bônus, né? Então, a gente define aí, ó. Primeiro, você impõe uma entrada degrau a um sistema em malha aberta, certo? E traça aqui o gráfico da resposta. Você vai traçar aqui, ó, no ponto de inflexão, ó, uma reta tangente, certo? Quando ela cruzar aqui, ó, esse valor aqui a gente chama de L. Ó, onde essa reta tangente ao ponto de inflexão a curva, ó, cruzar aqui o eixo X. Isso aqui é o valor de L, certo? E onde essa reta tangente aqui, ó, cruzar aqui o valor permanente, ó, da curva S, a gente desce lá, ó, e essa diferença aqui, onde ela chega lá em X, é o T. Com o valor de L e o valor de T, ó, eu vou entrar nessa tabela aqui e descubro quanto que vale o KP, o TI e o TD. O valor P, PI, PID. Só jogar aqui nessa tabela. O segundo método de Ziegler-Nichols, o segundo método aí já são para sistemas que não formam essa curva S aqui, ó. Essa curva S, ele já tem outro comportamento aí de resposta. Então, o que a gente faz? Temos que descobrir o K crítico e o período crítico, certo? A gente vai pegar o sistema, aplicar um controle proporcional em malha aberta, um controle proporcional em malha aberta, ou melhor, em malha fechada, isso. Esse aqui é em malha fechada. Ó, ajuste do ganho proporcional de malha fechada, certo? No primeiro método, a gente aplica a entrada degrau numa malha aberta. Agora aqui você aplica um controle proporcional numa malha fechada. A gente vai aplicar o critério de Rolf em função de K, né? Descobrir qual que é o valor de K que torna o sistema marginalmente estável, né? A gente viu que para ele ficar marginalmente estável não pode mudar o sinal no critério de Rolf. Consegue descobrir o valor de K. Para descobrir o valor de P crítico, para jogar na tabela, é só pegar aqui o denominador, substituir por J ômega e encontrar o valor para ômega dessa equação aqui. Com o valor de ômega, jogando essa forma aqui, eu consigo descobrir o período crítico. Com o K crítico e o período crítico, pronto. Eu já tenho aí a sintonia do meu controlador.
Então, dê uma olhada aí. Nessa aula também, ó, aqui a gente colocou um exemplo de controlador PID. Aqui, ó, nesse vídeo também, ó, tem um exemplo completo na indústria, né, de um controlador PID. E o exercício também, vocês deem uma olhada aí, na verdade, foi um exercício projeto, né? Então, a gente viu desde lá do início, né, passando do domínio colocar no formato aqui, ó, saída sobre entrada, né, em malha fechada, achamos os zeros, os polos. Esse aqui é um mais completo, né? Depois voltamos para o domínio do tempo, né, com as frações parciais, encontramos aí os coeficientes. Então, essa daqui é a função do domínio do tempo, e com ela a gente pode desenhar o gráfico. Essa daqui é a resposta. Certo? Tem um cálculo do valor de regime permanente. Lá no exemplo, né, ele dava um sobressinal limite de 10% e um tempo de acomodação limite de 10 segundos. Né? Um sobressinal aqui, que estava o regime permanente era em 1, ó, lá na frente. O sobressinal aqui, ó, olhando no gráfico, tinha dado 1,524. Então, dava um sobressinal de 52,4%. Ele queria um sobressinal de no máximo 10%, então estava fora. O desempenho, ela estava estável, mas o desempenho ainda não era o que ele queria. De acomodação aqui, para chegar lá naquele limite, era de 10 segundos, que ele queria, só que aqui no cálculo ele estava em 12,51 segundos, para 5%, para 2%, ó, 16,68. Ainda estava um pouco longe dos 10 segundos. Aí o que a gente fez? Usou lá o segundo método de Ziegler-Nichols, né? Pegou lá o G, aplicou um controlador P de malha fechada, né? Encontramos essa função de transferência aqui. Usando o critério de Rolf, né? Pegou aqui o denominador, e no limite, ó, isso aqui tem que ser zero, né? Para não mudar o sinal. Então, o K crítico é igual a 15, ó. Primeira coluna aqui, ó, não pode mudar o sinal. Então, isso aqui no limite tem que ser zero. 30 menos 2K sobre 6 é zero. Então, o K crítico é 15. E para achar o ômega crítico, a gente pega o denominador igual a zero, substitui o S por J ômega e acha o valor de ômega. O ômega aí tinha dado, ó, raiz de 5. 2π sobre raiz de 5, 2,81. Então, pronto, ó, já tenho 15 e o 2,81. Com esses dois valores, ó, olhando lá naquela tabela, eu consigo encontrar, ó, o Kp, o Ti e o Td. Ó. Jogando na fórmula, a gente tem o nosso controlador P e D. Ele continua estável, né? Só que aí nesse exemplo ele ainda, o tempo de acomodação até que chegava onde a gente queria, na meta. O sobressinal ainda não, então você teria que fazer mais ajustes, né? Para ele atingir o desempenho que ele queria. Certo? Então dá uma olhada aí nessas duas aulas, porque os exercícios de cálculo vão ser dessas unidades aí, ó. Unidade 3 e unidade 4. Alguma dúvida? Mais alguma colocação aí? Quer que resolve mais algum exercício? Então vamos lá, ó. Só reforçando aí. Dia 17 é a nossa prova, não esqueçam. E no sábado a gente tem aula de laboratório, ó, dia 13, nossa última aula de laboratório aí. Certo? Pessoal, mais alguma colocação aí? Se ninguém tem mais dúvidas, então a gente encerra a aula por hoje. Então era isso aí, ó. Então, quer fazer mais alguma pergunta? Leandro, sua prova vai ter quantas questões? 16 questões, 12 questões são de marcar, né? São objetivas, de múltipla escolha. E aí é teoria, né, de todo o livro.
Então, pode cair de qualquer capítulo. E 4 Certo. questões de cálculo. Aí, as de cálculo, eu coloquei duas da unidade 3 e duas da unidade 4. Só as duas últimas unidades. Foram esses exercícios que eu revisei aí com vocês. Certo? Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Então a gente pode encerrar a aula. Vou parar a gravação aqui.